Então, boa noite a todos, pessoal aí da nossa live. Uma ótima quinta a todos vocês. Estamos iniciando mais uma reunião pública do Centro Espírita Maria de Nazaré. É um prazer ter todos vocês aqui nessa noite memorável, como sempre, né? E como já é de praxe, nós vamos fazer uma leitura de harmonização. Mas antes eu vou convidar para que todos vocês possam, né, fazer aí o compartilhamento dessa live, para que todos possam participar junto conosco, né, ao vivo da nossa live. E a live das reuniões públicas de quinta, elas ficam disponíveis por 30 dias no nosso Facebook e depois elas são postadas através de reels, divididas em partes no nosso Instagram. E agora nós também estamos fazendo a postagem da nossa live na nossa página do YouTube. Então vai ficar salvo lá também posteriormente para quem quiser acompanhar as nossas lives de quinta-feira. Nós vamos aproveitar agora que a gente vai iniciar. Vou pedir para a Sandra abrir para nós o livro Pílulas de Esperança, né, para a gente poder fazer a leitura de harmonização. E só um minuto que a gente vai já disponibilizar o link da nossa live. E assim que a gente disponibilizar, nós vamos colocar aí para vocês. Tá? Estamos compartilhando aí. A Miriam já colocou o nosso link e eu vou estar compartilhando aí no meu status do WhatsApp. E compartilhem vocês também com o máximo número de pessoas possíveis para acompanharem conosco esta obra que não é nossa, é uma obra em conjunto com a espiritualidade, é uma missão que nós temos de levar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus ao máximo número de pessoas possíveis. Então vamos compartilhar aí o link da nossa live para que a gente possa iniciar. Sandra, é com você, minha querida. Nós vamos fazer então a leitura do Pílulas de Esperança. A lição é a 12, chama Evolução e Amor. Cumpre teu papel, co-criador, servindo a vida maior e a vontade soberana do Senhor. Assim como o fruto maduro cai no solo após o período de maturação do tempo, germinando a vida com sua essência e conteúdos mais perfeitos, multiplicando-os, também o Espírito, centelha divina, ao amadurecer a consciência de Deus em si, fertiliza o solo da vida por meio do servir, distribuindo esperanças e virtudes a partir do melhor que há em sua intimidade, permitindo que a beleza do Pai em si se perpetue, contagiando outros por meio do contato com o divino, que se gerou, nutre e mantém. O Espírito imortal, Filho de Deus, viaja à eternidade a partir do instante primeiro, em busca da fonte de infinito, poder que lhe deu origem. Paulatinamente, vai reconhecendo-a em tudo e em todos, sobretudo em si mesmo, fazendo com que o amor em suas múltiplas expressões seja seu instrumento de ação no mundo, nutrição, esforço e poder. Assim, cumpre teu papel co-criador, servindo a vida maior e a vontade soberana do Senhor, que te guia e instrui, fortalece e aperfeiçoa, construindo o reino de Deus na intimidade do próprio coração e vivenciando o estágio de céu ou bem-aventurança, tão proclamado pelas criaturas filosofias cristãs. É isso aí. Então a gente tem que evoluir, como toda fruta amadurece, a gente amadurece e vai servir a nós e aos outros, né? A criação. Enfim. Tenho 2 recados. Semana que vem, dia 27, teremos palestra com José de Souza, lá de Piuí, do Centro Caminho da Luz. Então, semana que vem, e além da palestra, depois vai haver o Café Fraterno. Ele vai falar sobre a terapia do perdão. Então, depois da palestra, vai haver o Café Fraterno. Convido, então, a todos para virem participar da palestra, ouvir, que vai ser muito bom. E dia 2 de setembro, o nosso cine, ainda não resolvemos o filme, mas assim que resolver já vai estar na página do centro também. Convidando a todos para vir comer a pipoca
com a gente, tá bom? Isso aí, muito bom. É interessante, né? Como a gente sempre fala, a espiritualidade benfeitora, ela vem trabalhando aos poucos e sempre, constantemente, e ela vai interligando os pontos que são tratados nas nossas reuniões ao longo da semana. E hoje, mais uma vez, o texto do Pílula de Esperança está conectado com todos os estudos, com a nossa reunião mediúnica, no que diz respeito a servir, né? A trabalhar na seara. Mais uma vez, o texto que faz, como muito bem, né, dissertou a Sandra, nós somos comparados à fruta. Quando ela está pronta, madura, ela cai da árvore. Somos nós quando estamos no caminho da evangelização. A partir do momento que a gente está pronto, nesse caminho é a hora que a gente começa a servir, sendo exemplo do evangelho e levando e divulgando esse evangelho onde quer que a gente vá. Né, sem medo, sem preconceito e realmente fazendo o nosso papel de divulgadores da doutrina espírita, principalmente, né? Gratidão, Sandra. Então nós vamos dar continuidade na nossa reunião. Nós vamos pedir para que as luzes sejam apagadas. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Para você que está nos acompanhando através da nossa live, eu peço para que você, como sempre, já vá, busque o seu copo de água, sua jarra de água, coloque junto de você para esse momento de oração, para esse momento de prece, porque é desde já que nós vamos nos preparando para o momento em que nós recebemos de forma efetiva e direta o auxílio da espiritualidade benfeitora no final da nossa reunião, durante o momento de passe, né, que é quando nós finalizamos a magnetização dessa água, que ela deixa de ser simplesmente água e passa a se tornar um remédio. Então eu já faço esse convite para você que nos acompanha, já vá, busque o seu copo de água e deixe-o junto com você. Então, por favor, apague as luzes. Vou te convidar para você fechar os seus olhos neste momento, respirar profundamente, acalmar o seu coração, acalmar os seus pensamentos, deixar de lado as suas amarguras, as suas preocupações, tudo aquilo que tira você da sua paz, da sua felicidade momentânea, e neste momento se entregue e esteja presente diante do Mestre Jesus, Ele que é nosso guia e modelo. Que nós possamos rogar a Maria de Nazaré, que lance sobre cada um de nós, a esta casa, a todo o nosso planeta, o seu manto de proteção e de acolhimento. Que todos aqueles nossos irmãos em Deus, que se encontram perdidos, desorientados, desencarnados ou encarnados, possam ser acolhidos neste momento, pelo amor incondicional de Deus por cada um de nós. Evocamos a presença dos nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda e de todos os trabalhadores da espiritualidade maior que nos assistem, nos intuem, nos inspiram, nos protegem e nos auxiliam na cura. Eles estejam presentes conosco agora e sempre, e com a guiança do Mestre Jesus em nosso caminho, como sempre eu te peço, Mestre Jesus, guie-nos através do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que esclarece de forma tão objetiva o caminho a ser seguido, que é o Evangelho que o Senhor nos exemplificou. Na nossa incapacidade de ouvir a Tua voz, fale-nos através dessa obra, guie nosso coração e o nosso pensamento rumo ao bem. Que assim seja. Ó, não é à toa, provavelmente não é à toa. E nunca é à toa, né? Eu vou até olhar para ver se tem alguma marcação, mas não tem mesmo não.
que eu gosto, quem me conhece sabe que eu não gosto de livros que tenham marcação, porque na hora da inspiração eu gosto que o meu dedo corra na lateral do evangelho para vir aquilo que tiver que vir. E hoje saiu a mesma leitura de ontem da nossa reunião mediúnica, que é a instrução dos espíritos, deixai que venham a minhas criancinhas, que é o item 18. Só que ele vem seguido do item 19. Então eu vou pedir a permissão da espiritualidade que nos inspira, e ao invés de fazer a leitura do item 18, farei as duas leituras, a do 18 e a do 19. Finalizando esse item todo, é uma leitura curta, mas muito necessária, como a gente viu ontem, o quanto foi necessária para a nossa reunião, né? É o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. O item é o 18 e o 19, instrução dos espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. Podemos iniciar a leitura? Instrução dos espíritos, deixai que venham a minhas criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a minhas criancinhas. Profunda em simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também os das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que iluminava as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Estará empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades, e ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Por João Evangelista, Paris, 1863. O item 18. Deixai, venham a minhas criancinhas. É 19. Deixai, venham a minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai, venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grandes virtudes, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? É o amor e a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é que podereis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor, pelas atribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu sei.
que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se farte de seu elemento de vida, do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. É engraçado, né? Porque nós falamos tudo sobre isso ontem, né? E mesmo sem lermos o final desse item, ele vem muito a calhar, porque esse item do deixar ver a mim as criancinhas, ele é um chamado, né? Ele é uma convocação que a doutrina espírita e os bons espíritos fazem para nós que estamos hoje, depois de 160 anos e mais de doutrina. É um chamado que ele nos convoca a executar. E nós falamos, né, que desde terça-feira, no estudo do Livro dos Médiuns, a importância de acolher aqueles que sofrem. A importância de aprender com aqueles a qual a vida entregou um fardo pesadíssimo a ser carregado, mas que é a sua cruz de salvação. E quando nós temos a oportunidade, como nós tivemos ontem em nossa reunião mediúnica, de ouvir exemplos de como Deus é misericordioso, inclusive em situações de profunda dor e sofrimento, nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo quando nós podemos vivenciar, através de situações como essa, que a doutrina espírita nos traz a verdade. Não porque é a doutrina espírita, mas é porque quem nos fala são espíritos como nós, que um dia já estiveram aqui, viveram e vivem situações como a nossa e vêm testemunhar de que é possível e necessário progredir espiritualmente. A esperança realmente, nesse termo, é a última que morre. Porque quando nós ouvimos, né, deixai vir a mim as criancinhas, na primeira parte dessa leitura, ele compara esse chamamento, não as criancinhas somente, a de corpo físico, mas principalmente nós todos, enquanto infantis em espírito. Somos espíritos que estão vivendo ali ainda o começo da sua jornada. Estamos longe da vida adulta espiritual, por assim dizer. Nós estamos aprendendo. Somos ainda ignorantes em muitos pontos com relação ao nosso progresso espiritual. E o que o mestre faz nesse ponto é mostrar para nós que toda vez que nós estivermos perdidos, desorientados ou desesperançosos, que nós lembremos dele. Não em termos religiosos, mas como exemplo. Porque quando nós colocamos Jesus em uma posição religiosa, nós o temos longe de nós. Em uma posição que nos coloca em submissão. Mas a doutrina espírita, em especial, coloca Jesus em um ponto
lado a lado conosco. Porque mesmo ele estando em um nível de elevação espiritual, de pureza, ele vem ao nosso encontro, se coloca ao nosso lado e nos faz um convite: venham a mim. E isso é sublime, porque é um Cristo que desce da cruz e põe a caminhar junto conosco. É um Cristo que não morre, é um Cristo que vive eternamente. E quando ele nos trata como crianças, isso nos torna ainda mais especiais, porque ele reconhece o quanto nós ainda estamos no começo da nossa jornada. E isso mostra a misericórdia do Pai, porque permite que o nosso irmão mais velho nos auxilie nessa jornada. E então errar nos é permitido. Mas a responsabilidade que nos vem com a permissão do erro é a responsabilidade da melhora contínua, da corrigenda dos nossos erros. Então, quando nós vemos aqui a tradução dessa parábola, né, dessa frase que Jesus nos traz, de nos comparar a crianças, é uma mensagem de ser realmente acolhida dentro dessa tradução que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Porque se nós só levamos ao pé da letra, como muita gente faz, como nós conseguiríamos avaliar essa palavra e a profundidade dela, não fazendo essa analogia da infantilidade do nosso espírito, da ignorância do nosso espírito? Mas também ele nos traz uma mensagem de que devemos seguir o exemplo das crianças físicas. Nós devemos trazer o exemplo dela para a nossa vida espiritual, que é a confiança. Quando uma mãe chama o filho que está nos seus primeiros passos, ou está numa situação de medo, de insegurança, quando a mãe chama, o filho vem. E ele vem sem pensar. Por que ele vem sem pensar? Porque confia. Ele não quer saber o que tem na frente dele, se tem um buraco, se tem uma pedra, se está difícil, se está fácil, ele não pensa. Ele confia e vai. É o mesmo comportamento que Deus espera de nós e que Jesus nos traz nessa analogia. Que nós confiemos plenamente e cegamente que Deus sabe o que é melhor para nós e nos convida a caminhar. E esse convite que vem de Deus através do Mestre Jesus no Evangelho, ele precisa ser colocado nesse mesmo nível de confiança. Se nós confiarmos que tudo aquilo que Jesus exemplificou através da sua vida e através dos ensinamentos que ele deixou, de que aquilo é praticável e de que aquilo nos eleva moralmente e espiritualmente falando, se a gente confia nisso cegamente, a nossa vida se transforma em uma caminhada muito mais prazerosa e também muito mais fácil. Porque nós passamos a ter a certeza de que tudo é passageiro, de que tudo tem um fim e todo fim é bom. Porque é essa esperança que nós temos que trazer para dentro da nossa consciência quando nós nos lembramos do nosso guia e modelo. Porque maior exemplo de sofrimento em vida material do que o Cristo teve, acredito que não tenhamos um exemplo maior. Mas ele nunca perdeu a esperança de que venceria. Ele nunca duvidou do objetivo final, que era a transcendência, que era vencer a missão. E todos nós somos assim, em maior ou menor grau. Cada um, dentro da sua individualidade, sabe exatamente da missão e do propósito que tem nesta encarnação. Só que às vezes nós duvidamos desse propósito e dessa missão. E quando nós duvidamos disso, tudo fica mais desafiador.
Aquele cisco vira uma trave no nosso olho. Aquela pedra vira uma montanha. Aquele buraquinho vira um abismo. Mas quando a gente não duvida do nosso propósito, da nossa capacidade, da nossa missão, não existe nada que nos tire do caminho. E é exatamente essa confiança que Jesus nos pede quando Ele nos convida. Venham a mim, os que têm puro coração. Claro, fica à vontade. Quando Jesus convida a gente, quando ele fala para a gente, deixai os amigos crescidos, ele está pedindo para a gente ter a inocência da criança, a pureza da criança. A criança não tem maldade nenhuma, porque a gente sabe que o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser muito mais velho do que o espírito que habita o nosso corpo adulto. Vem carregado de imperfeições, mas a criança, ela não tem ainda, enquanto não completa a sua reencarnação, ela não manifesta as suas tendências anteriores. Então, ele está convidando a gente para se assemelhar a essas crianças, porque uma criança, ela se entrega ao pai, à mãe, totalmente, né? Sim. Confia. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente. Sim. Né? Vamos ser puros de coração, né? Não vamos ter maldade. Sim. Né? E para que a gente consiga, a gente tem que fazer um esforço muito grande. Porque aí a gente alcança a nossa meta, Sim. como você está dizendo. Sim. A nossa meta é a perfeição. Sim. A perfeição relativa. Sim. Porque a perfeição única é Deus, né? Mas nós alcançaremos um dia, né? Esforçando. É isso aí. Né? Muito bem. Muito bom. Gratidão, Ângela. E é interessante porque lá na terça-feira nós iniciamos vendo do modo de linguagem que nós devemos ter para a comunicação espírita, né? E depois o objetivo que se deve ter nas comunicações. E a gente fez um apanhado geral e a gente chegou à conclusão que o modo de falar, de se expressar, não somente nas comunicações espíritas, mas de um modo geral, nas relações espíritas de modo geral, sejam com os desencarnados e com os encarnados, é uma comunicação benevolente, indulgente, amorosa, de perdão, que isso tudo forma uma ação de caridade. E no item 19 eu falei exatamente isso, né? Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, o que é que podereis temer? E é exatamente sobre isso que a gente vem falando. Quando a gente se coloca em uma posição de tratar o outro com benevolência, com amor, isso por si só já é um ato de caridade. Muito provavelmente nós estaremos sendo a providência divina na vida do outro e com toda certeza nós estamos caminhando rumo a esse progresso espiritual que a gente sempre almeja. E mais uma vez o Evangelho vem nos ressaltar: o amor é aquilo que cura tudo. É tudo mesmo. Tudo se resume ao amor. Tudo. O amor é a caridade em nível supremo. São sinônimos. É a capacidade que nós temos de abstrair o nosso egoísmo, deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, em benefício do outro. E quando a gente vê um texto como esse, assinado por João Evangelista e por um espírito protetor, lá em 1861, e nós vemos os relatos hoje dos necessitados desse acolhimento e desse amor, a gente se assusta. Eu, pelo menos, me assusto.
Minha garganta vai começar a falhar. Me perdoem se eu começar a tossir. Eu me assusto porque é algo tão óbvio para nós hoje que o amor é necessário, que as pessoas são necessitadas de acolhimento e de amor, mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos, nós vemos um mundo tão carente de amor, tão carente de ações de caridade. Aonde é que nós estamos errando? O que é que nós estamos fazendo de errado? E aí nós voltamos no texto. Nós temos que deixar as teorias de lado e nós devemos praticar mais. Porque é como diz dentro da doutrina, né? Não basta não praticar o mal, é necessário fazer o bem. Aquele que não pratica o mal não está fazendo nada. Ele está fazendo somente... exatamente, não fazer o bem por si só já é praticar o mal. Já é um erro. Então, a gente se assusta porque é muito óbvio essa necessidade. Necessidade do amor. Mas como que nós fazemos? Gratidão, Miguel. Gratidão. Essa água aqui vai estar tão boa quanto essa. Lembrando também que... Agora eu paro de tossir. Estou falando de amor. Sim. Jesus é a personificação do amor Sim. do nosso planeta. Sim. E o João, evangelista, está falando aqui no texto para nós que ele é o iniciador do Espiritismo. Sim. Ele quem? Jesus. Né? Sim. Então, nós temos que prestar muita atenção no que ele diz para nós. Nós temos que prestar atenção, porque ele é o nosso guia. Sim. Ele é o nosso modelo. Ele trouxe as regras, né, os caminhos que a gente pode trilhar para chegar ao Pai. E chegar ao Pai significa conquistar esse amor em nós, esse amor do Cristo em nós. Porque ele já estava naquela época em comunhão com o Pai. Exato. A lição é muito simples. A lição é muito simples. O resumo da ópera é amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas aí eu venho citando essa semana uma frase extremamente importante que eu vejo, não é assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que é uma frase de Jesus. De Jesus. E isso é de extrema importância. Porque quando a gente pega o amor incondicional que Deus, o Criador, tem por todos nós e por tudo que Ele criou, inconscientemente para nós, espíritos encarnados, racionalmente, esse amor é muito, né? É extremo, é um nível muito alto. E automaticamente o nosso cérebro racional tende a cortar a ligação com isso. Porque eu sou incapaz de imaginar o que é o amor incondicional de Deus por todos nós. Jesus, no seu entendimento profundo da nossa ignorância e infantilidade espiritual, ele lança essa frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, esse amor fica muito mais fácil. O amor isso a gente vai conseguir. Exato. O amor dele a gente consegue. E é muito mais perto. Porque a gente tem que ter a consciência que quando eu olho para dentro de mim, qual é o nível do meu amor? O amor do Cristo nós já temos. Nós é que não temos o amor do Cristo. Exato. O amor de Jesus nós temos, o amor de Deus é incondicional, então esse nem se fala. E quando a gente faz essa análise, a gente pensa o seguinte: quando você traz da pureza das crianças, né? As crianças, elas são inocentes? O que significa inocência? O que é ser inocente? O que é ser puro como uma criança? A gente precisa entender que nesse sentido é um sentido de pureza que se espera de uma criança.
Não de que ela realmente tenha, mas de que se espera daquela criança em tenra idade, novinha, que não sabe de nada do mundo, que não viveu nada ainda, que não aprendeu nada, que não sentiu na sua própria pele nesta existência o que é a vida de verdade. Essa é uma criança pura, inocente de não saber nada como é que a vida é, e de que tudo que você fala para ela, ela acredita. É nessa pureza que Jesus traz para nós. Ele pede assim, ó, seja puro como uma criança, tudo que você fala para uma criança, ela acredita. É o que eu te digo, eu te disse que é assim, acredita. É assim. Mas ao mesmo tempo ele pede de nós mais responsabilidade. Quando eu te digo que a vida é leve, não é tão fácil. Pode ser leve, mas não fácil. E aí você segue o caminho, porque em momento nenhum fazendo uma análise dessa passagem que nós estamos vendo, em momento nenhum Jesus vai ao encontro da criança. Vocês perceberam isso? Ele não vai de encontro à criança. Ele fala o seguinte, deixai vir a mim as crianças. Ele está lá, no lugar dele, e faz convite, vem, deixai vir a mim. Porque quando ele faz isso, ele mostra o seguinte, eu estou aqui para o que você precisar, mas é você quem caminha. Eu não vou fazer nada para você, mas eu estou aqui por você. Precisou, só me chamar. É bem essa lição. E quando a gente fala de amor, nós precisamos nos reconhecer. O que é amor para cada um de nós? O que eu entendo por amor? Qual é o meu nível de amor? Será que eu realmente amo? Ou será que eu só possuo desejo de possuir? E aí? O que eu amo? Eu amo pessoas? Ou eu amo coisas? O que eu amo? Eu realmente amo? Eu sei o que é amor? Porque é simples. Uma mãe, na hora um filho está à beira da morte. Se você perguntar para ela, você troca sua vida por ele? Ela não pensa nem duas vezes. Ela já trocou. Ela já trocou. É o mais próximo do amor que Deus tem por nós. Irmã falava que a pressa de uma mãe arrebenta as portas dos... É o mais próximo, mas ainda está muito longe. Exatamente. E é bem isso. Quando você quer saber o seu nível de amor, é só você fazer essa comparação. Quando você quer saber o seu nível de amor perto do que Jesus tem por nós, enquanto humanidade, é você se colocar no lugar dele. Você faria o que ele fez? Da forma que ele fez, você faria? Pior de tudo, às vezes você, se tivesse inconsciente do objetivo final, você faria? E sabendo do objetivo final, você faria? Mesmo sabendo que depois de tudo que ele deu o exemplo, nós continuaríamos depois de 2000 anos no estágio que nós estamos? No estágio que nós estamos. Mas Jesus está lá. Bilhões de anos. Então, assim, olha o amor aonde vai. Ele não coloca condição, você está entendendo? O amor de Jesus, e nesse caso, não colocou condição nenhuma. O Criador, enquanto inteligência suprema, sabe de todas as coisas. Inclusive, não foi Deus quem impôs para Jesus. Falou assim, ó, Jesus, o negócio é o seguinte, você vai ter que ir. E vai ter que ser assim. Não foi assim. Porque Deus não age dessa forma. Deus é uma inteligência suprema que rege tudo. E existe uma lei. A forma com que isso tudo acontece é guiado e orientado por nós espíritos. Então foi Jesus que tomou a seguinte decisão. Eu estou precisando que esses meus irmãos progridam. E eu preciso dar o exemplo. Que eu estou achando que todos os exemplos que vieram antes de mim alcançaram o seu objetivo em partes. E agora eu estou achando que precisa de eu entrar nessa história aí
e dar o meu exemplo, que é um exemplo de amor incondicional. Então é o seguinte, independente do resultado, como eu estou olhando aqui o futuro, porque ele na condição que ele tinha, ele já sabia do que ia acontecer. Vendo aqui a condição de futuro, se eu não entrar agora e não der essa condição de exemplo, eu como governador desse orbe, vou ser responsabilizado pelo futuro desses meus irmãos. O jeito vai ser eu entrar lá com uma medida drástica, mas eu vou mostrar para eles que se for dessa forma, a coisa é possível. É possível. Afinal de contas, eu não vou fazer nada de milagre. Eu não vou lá, não vou arrancar a montanha de um lado e transportar para o outro. Não vou fazer nada de diferente do que eles podem fazer. Eu não vou lá aparecer num corpo luminoso, eu vou lá nascer, vou ser gerado 9 meses, como todos os homens são gerados. Vou crescer igual criança, da forma que todo mundo cresce. Vou sofrer as mesmas coisas que todo mundo sofre, mas eu vou mostrar para eles o que é o futuro do ser humano. Como deve ser um ser humano. É assim que deve ser, e ele fez, sem colocar condição. Ah, mas eu só vou fazer isso se 50% da humanidade me seguir de pronto. Menos que isso eu não vou, não. Gente, se fosse assim, eu não tinha nem vindo. Porque já de cara, 80% crucificou ele. De cara. Então, assim, ele não botou condições, é o que Deus faz conosco. A missão do Cristo não foi naquela época, né? Não. Nossa, foi preciso. A missão de Jesus não foi para aquela época e nem para a nossa. Ela foi eterna. Perpétua. É para sempre. Pelo menos para este orbe, o que precisa ficar muito claro, para este mundo em qual nós vivemos, a lição dele é perpétua. Então, assim, nós não podemos menosprezar os exemplos de outros irmãos que caminharam e caminham sobre a terra. Não podemos de jeito nenhum, como a gente citou na outra reunião. Gente, você quer exemplo maior do que Madre Teresa de Calcutá, Dalai Lama, o Buda, tantos outros nomes, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, Eurípides Barçanufo, Papa Francisco, Dr. Bezerra de Menezes, Papa João Paulo II. Todos os outros que vieram antes dele. E a gente... Eles seguiram e não seguiram nem o caminho de Jesus, seguiram o caminho e exemplos e ensinamentos de Deus. É uma lei que está impressa dentro de nós. É isso que a gente precisa entender. Está dentro de nós. E é fácil reconhecer isso. É só você ter um irmão seu numa condição terrível. Que você sabe o que você tem que fazer e você sabe o tamanho do sentimento que você tem. Se não é seu irmão de carne, seja o irmão de coração. Quando você vê alguém que você ama, mesmo não sendo seu parente, mas que está passando por uma situação desafiadora, se você sente compaixão por ele, a maior prova que nós somos irmãos. Num nível que não é da matéria, é espiritual. E a partir do momento que nós não conseguimos sentir nada pelo outro, nós estamos no caminho errado. Se a fragilidade e a dor do outro não te toca, ouve a palavra de Jesus. Vinde a mim, as criancinhas. Sejamos puros. E eu vou dar um exemplo, que eu vou citar esse exemplo de agora. Eu comecei a sentir vontade de tossir. O que o Miguel fez? Ninguém pediu. Eu não pedi. Ele sentiu o desejo de auxiliar, foi lá, buscou água e me trouxe. É esse nível de sentimento, é esse nível de amor, é esse nível de comprometimento, de doação, de servidão que nós precisamos ter. É nesse nível que Jesus falou de deixar vir a mim as criancinhas. É simplesmente querer que o outro esteja bem em todas as circunstâncias.
Às vezes nós somos chamados ao trabalho e ignoramos. Isso que o João também está falando, que eu acho importante a gente falar que, ó, está empenhado na ação viril, ou seja, para que a gente chegue nesse ponto, a gente tem que trabalhar. Viril é vital, traz força. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. Porque a gente foi acostumado a ouvir e acreditar, e não pesquisar, e não estudar, e não saber se é verdade, mas cumprir aquilo que falavam. Exato. É preciso que o homem siga a lei inteligente e que se lhe revela da sua perversidade. É isso. Né? Só estamos, né, nessa situação toda que a gente vive ainda porque nós somos desobedientes nessa lei. Exato. Inteligente e universal. É isso. Serve para todos, independente de qualquer condição. É para todos. O amor também é para todos e a missão também é de todos. Então é por isso que o convite que fica para nós é que a gente siga o exemplo. O exemplo que fica para nós é que nós nos coloquemos de encontro aos propósitos divinos, que nós nos coloquemos à disposição do serviço. Como eu disse ontem na nossa reunião, não dá mais para ficar esperando a oportunidade. Não dá mais para ficar esperando o convite. Não dá mais para ficar esperando chegar até nós a ocasião. Somos nós que temos que ir atrás da ocasião, ir atrás da oportunidade, ir atrás do trabalho. Somos nós que temos que nos colocar, porque se a gente cruzar os braços e esperar cair no nosso colo, não vai funcionar. Nós já estamos atrasados nessa caminhada. Atrasadíssimos. Tudo a seu tempo? Tudo a seu tempo. Mas você acha que Deus gostaria de nos ter próximo dele mais rápido ou mais devagar? Lógico que ele queria nós muito mais rápido lá. Mas só é possível chegar mais rápido ao Pai sendo melhores. Nos reformando. Nos desconstruindo e reerguendo de acordo com o propósito que ele nos criou. Porque ele não nos criou para nada mais, nada menos do que sermos melhores, melhores e melhores. Não dá para aceitar nada menos que isso. Não dá. Eu falei para vocês ontem, eu estava doente ontem. Doente, eu passei o dia de cama. E a gente cai nessa, né? A gente esquece do poder que Deus nos dá. Porque Deus nos dá e incumbe poder, joga poder sobre nós, todos nós. Quando eu cheguei em casa, eu estava ainda bem mal. Eu virei e falei assim, o quê? Isso não me pertence. Isso não me pertence. Não é o que eu quero para mim. Eu quero um corpo saudável. Eu quero estar bem. Eu entrei para debaixo do meu chuveiro e ali eu fiz a minha prece e a minha ordenação ao universo. Eu ordeno que as boas energias da espiritualidade benfeitora recaiam sobre mim, porque eu sou a saúde manifestada. Eu sou a saúde manifestada. Eu sou a saúde manifestada. Foi como a água do chuveiro estivesse obedecendo ao meu comando. Eu saí debaixo do chuveiro quase que zero. Se não foi 100%, foi 90%. Quando eu cheguei aqui na Casa Espírita, para a atividade que nós tínhamos de desenvolver, estava pleno. Eu acordei hoje 90% melhor do que eu estava ontem. E aí a gente duvida do poder que a gente tem de decretar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque nós estamos no automático. Não é mais maquinalmente. Nós temos que decretar para nós aquilo que Deus nos deu. Que é a prosperidade, que é a saúde, que é a felicidade. Deus nos criou para isso. Só que é impossível ser isso se você não acredita nisso. Você primeiro precisa acreditar.
E se você é exemplo para você, você é exemplo para o outro também. Ninguém pode curar o outro se estiver doente. Ninguém dá aquilo que não tem. Por que o mundo está da forma que está? Porque é um bando de doentes tentando curar doentes. Tem um monte de gente doente tentando curar doentes. Ao invés de ser assim, somos todos doentes, vamos nos dar a mão e vamos buscar a cura junto. Seria muito mais fácil. E a gente sabe como que funciona esse processo, é apoiando-se uns aos outros. É ajudando uns aos outros que a gente rompe. É assim que funciona. E é simples, só que demanda deixar coisas que nós talvez não estejamos preparados para deixar. A vaidade, o egoísmo, o orgulho, bens materiais às vezes, achismos, preconceitos, julgamentos. Então, que a gente possa sempre lembrar dessa passagem, que nós possamos ser puros de coração. Como uma criança confia no pai, que nós confiemos no nosso Criador, que nós confiemos no caminho que o Cristo abre para nós. Se não por Ele, mas com Ele. Com Ele sempre. E como diz lá no Texoso, se não agora, quando? Se não agora, quando? Mas não tem tempo. O tempo não é nosso. O tempo não existe. É uma criação humana. Se nós não temos tempo, então é agora que nós devemos fazer, né? Nós vamos ficando por aqui na nossa análise do Evangelho, no nosso bate-papo. E agora nós vamos para o nosso momento do passe magnético. Como eu sempre faço com o pessoal que nos acompanha através da live, é o momento em que nós fazemos as nossas preces mais profundas. É onde nós colocamos na mão do Mestre Jesus os nossos desejos mais profundos, tudo aquilo que nós desejamos curar dentro de nós, seja fisicamente, seja espiritualmente. E é a hora que nós efetivamente pegamos o nosso copo de água e nos colocamos em prece para que ele seja transformado em medicamento. Esse momento de passe aqui na Casa Espírita é o momento em que nós nos colocamos em prece e nos dirigimos à sala de passe. Os nossos amigos que vão para o passe já vão se encaminhando. E nós somos atendidos através da transmissão de energia magnética, né? Orientado sempre pela espiritualidade benfeitora. E aí já fica o seu convite. Venha nos fazer uma visita em uma quinta-feira no Centro Espírita, para que você também possa receber esse passe magnético presencialmente. Mas você aí, diretamente da sua casa, também vai receber essas bênçãos trazidas através da espiritualidade. Então eu te peço para que você nos acompanhe nessa prece, permaneça conosco até o fim da live. Nós vamos apagar as luzes e durante este momento permaneça em prece, em silêncio, em reflexão, enquanto você recebe a transmissão do passe espiritual através dos nossos bons trabalhadores. Então, por favor, Sandra. Então vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos e nos colocar diante do Mestre Jesus. Ele que, como sempre, nos recebe de braços abertos, com aquele sorriso acolhedor em seu rosto, e nos chama: vinde a mim, você que está sofrendo, vinde a mim, você que está passando por uma doença, por uma fragilidade emocional, por uma dúvida existencial. Vinde a mim, entregue em minhas mãos. É o convite que Jesus faz a cada um de nós. Que nós possamos colocar em suas mãos misericordiosas todos os nossos desejos mais profundos. E que nós possamos confiar que Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas,
lançará sobre cada um de nós o seu amor incondicional. É neste momento em que nós sentimos a presença dos nossos anjos protetores, dos nossos mentores espirituais, em que eles lançam sobre nós as energias que limparão o nosso espírito, curarão as nossas feridas físicas e espirituais. Então permaneçamos em prece até que nós retornemos para finalizarmos a nossa reunião com a prece final. 6 pessoas.
Nós estamos encaminhando para o fim da nossa reunião pública de quinta-feira, que nós possamos ter recolhidos na noite de hoje todas as bênçãos que nos são confiadas, que nós merecemos, de acordo com as nossas obras, é claro, e que nós possamos receber sempre na mesma medida em que nós doamos. Para nós finalizarmos a nossa noite, nós iremos encerrar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Agradeço a todos. Espero tê-los aqui conosco a partir de quinta-feira, mais uma vez, com uma palestra maravilhosa, uma noite maravilhosa, com convidados especiais. E nós esperamos vocês aqui conosco. Venham presencialmente ao nosso Centro Espírita, localizado aqui no centro de Capitólio, ao lado da rodoviária. Centro Espírita Maria de Nazaré, não tem como errar. Gratidão pela sua companhia. Compartilhe essa live com quem você acredita que mereça e também precise dessa palavra de esperança. Gratidão e até a próxima live.